Olá, seja bem-vindo à videoaula Algodão Arte, sacolinhas sustentáveis e personalizadas. Meu nome é Débora Alves e hoje vou te ensinar a fazer sacolinhas de tecido em algodão cru, uma opção sustentável, muito prática e principalmente uma ótima maneira de gerar uma renda extra. Essas sacolinhas estão em alta, seja para lembrancinhas, organização ou até mesmo para embalar produtos artesanais. Então, se você está buscando uma maneira de começar um negócio ou aumentar a sua renda, esta aula é para você. Para começar, vou falar sobre os materiais que vamos usar. Lembre-se, a escolha correta dos materiais não só facilita o processo de costura, mas também valoriza o seu produto final. Isso é fundamental para quem deseja vender suas peças com qualidade. O primeiro material que vou apresentar é o tecido de algodão cru. Esse tecido é uma excelente escolha porque é natural, barato e fácil de trabalhar. Além disso, o algodão cru tem um apelo sustentável, algo que muitos consumidores estão procurando atualmente. Vamos trabalhar com o tamanho 17 por 15 centímetros, que é ideal para pequenos objetos ou lembrancinhas. Esse tamanho é bastante comercial, mas você pode ajustar conforme a demanda dos seus clientes. O próximo material é a linha. A linha de poliéster é a mais indicada, pois é a mais resistente. E isso é muito importante quando pensamos em venda e durabilidade. Porém, se o seu público-alvo preferir produtos totalmente naturais, você pode optar por linha de algodão, que também dá um toque rústico e artesanal. Nesta aula, vou trabalhar com a linha de poliéster 120, que esse número indica a espessura ou densidade da linha. Um material que dá todo o charme para o produto final é o cordão rabo de rato. Esse cordão é feito de seda com um acabamento brilhante e sofisticado. A espessura de 1 milímetro é ideal para as nossas embalagens. Esse cordão é flexível e perfeito para laços e acabamentos. Ele é muito utilizado em artesanato. O cordão rabo de rato combina beleza e resistência. Você pode fazer a costura dos saquinhos na máquina ou à mão. Ter uma máquina de costura agiliza muito o processo, mas se você não tem, dá para fazer à mão com paciência. Para quem pensa em produzir em quantidade e gerar renda extra, investir em uma máquina simples já é um ótimo começo. Aqui vamos aprender a costurar com a máquina. Ferramentas básicas que vamos utilizar para esta aula. Vamos precisar de papel para fazer o molde, tesoura para cortar o tecido, uma fita métrica comum, um lápis, pode ser para tecido ou escolar. Neste caso, vou utilizar o escolar mesmo. Um furador para furar o tecido, onde será passado o cordão. Mas caso você não tenha o furador, utilize a tesoura mesmo. E claro, um passa-fita. Ele agiliza a finalização das sacolinhas. Se não tiver um passa-fita, você pode utilizar um grampo de cabelo ou um alfinete. Considere comprar tecidos e materiais em maior quantidade, para reduzir o custo unitário de produção. Essa é uma ótima estratégia para quem deseja aumentar a margem de lucro. E aí, pessoal, vamos agora para o molde de um papel. Em uma mesa plana e limpa, vou colocar o papel e começar as medições. Para começar, com uma fita métrica, vou fazer a medição da largura, 16 centímetros,
Por quê? 16 centímetros, porque 1 centímetro é para costura e o 15 é o finalmente da sacolinha. Então, eu pego por base a beirada do papel, estico a fita e meço os 16 centímetros. Mais acima, faço o mesmo, para me ter um norte para o corte depois, para não sair torto. Viro a folha e marco agora 22 centímetros e meio para a altura, porque 4,5 é o que vamos deixar para aquela borda que vai passar o cordão. Então, vou medir agora mais. Da mesma forma que eu medi o 16, eu vou pegar por base a ponta do papel e medir os 22 centímetros e meio de um lado, 22 centímetros e meio do outro. Já tem as marcações, agora eu vou dobrar para facilitar o corte. Dobro o papel, bem na linha que eu marquei. Dobro de cá e dobro de cá. Que aí eu já consigo cortar sem fazer nenhum torto. Ó. Ó, molde pronto, vamos colocar no tecido. Aí eu pego o tecido de algodão, na mesma superfície reta, coloco ele dobrado, porque dobrado vai ser mais fácil para eu cortar e eu não vou desperdiçar tecido. Então, eu tenho uma parte aqui, ó, essas duas partes. Eu venho, dobro o tecido, e aquele molde que eu acabei de fazer, eu coloco bem certinho, com ele dobrado. E pode ser bem juntinho com a parte final do tecido, porque você não precisa deixar margem de tecido, porque a margem já tá toda aqui dentro, tá tudo já preparado. Então, eu venho, coloco o molde no tecido e uso o próprio papel para fazer a marcação agora com o lápis. Eu pego o lápis, vou fazendo a marcação rentinho com o papel, que é aqui que depois eu vou pegar e cortar com a tesoura. Já vai ser a nossa limitação do molde. Marquei do lado, agora marco na lateral, fazendo vários riscos de papel, vários riscos de lápis no tecido, porque aí ele vai montar certinho o quadradinho que eu vou ter que cortar. Com a tesoura, vou seguir certinho a marcação que eu fiz com o lápis. Corto de um lado. E venho, corto do outro. Ó, que legal! Já temos aqui o molde. E de cara já cortei 2 sacolinhas, ó. Bom, pessoal, agora vamos começar a preparação da máquina de costura. Essa é uma etapa essencial para garantir que o processo ocorra de forma eficiente e sem problemas. Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como preparar corretamente sua máquina de costura. Lembrando que cada máquina tem uma forma de passar a linha. Você vai seguir as recomendações da sua máquina. Aqui vou começar com a canelinha, que também pode ser chamada de carretilha ou bobina. É a peça onde será enrolada a linha que ficará na parte inferior da costura. Na escolha da linha, certifique-se de que ela é apropriada para o tecido e a máquina. Quanto à cor, vai depender do efeito que você desejar.
Neste caso, eu vou combinar a cor da linha com o tecido. Então agora, vamos passar para como enrolar a linha na canelinha. Neste modelo, eu tenho a caixa da canelinha embaixo da agulha. Vou tirar uma pecinha, uma tampinha, vou tirar a tampinha da canelinha e puxar. Vamos enrolar a linha na canelinha. A parte superior da máquina tem um compartimento que eu posso estar colocando e travando. Só que antes de travar, eu vou manualmente, eu vou pegar a minha linha e passar para dar o início da linha na canelinha. Ó, dei uma passada. O meu retroço, como é grande, eu vou colocar ele embaixo, aqui na minha frente. E com a minha mão, eu vou fazendo os movimentos para a canelinha encher uniformemente. Então, eu vou travar a canelinha e já pisar no pedal, que é o que vai dar o impulso da máquina começar a encher. Ligar ela primeiro, né, pessoal? Sem ligar não tem jeito. Então, vamos lá. Ela vai enchendo e a hora que ela terminar, ela vai parar automaticamente. Ó. Eu vou fazendo um leve movimento com a mão e ela vai enchendo. Vai enchendo. A hora que ela perceber que já tá tranquilo, já tá cheia, ela vai parar de rodar. Parou. Tiro. Corto a linha. A canelinha já tá pronta. Vou colocar aqui do lado e depois eu vou mostrar como que eu vou colocar ali embaixo. O meu retrós, deixa eu pegar aqui que caiu. Ele é muito grande, então ele não cabe aqui, ó. Esse compartimento é para retrós, esse aqui também é. Só que o meu retrós é grande, então eu vou ter que apoiar ele aqui. Como eu disse antes, cada máquina tem um modelo e um caminho para passar a linha. Então, essa minha máquina, eu vou pegar, seguir todos os caminhos da máquina, seguindo caminho por caminho, até chegar à linha embaixo. Ó. Passo na frente, dou a volta e cheguei aqui num ponto embaixo que já está próximo da agulha. Então, eu ajeito a ponta da linha e vou colocar o óculos, porque sem óculos eu não enxergo. Corto a pontinha para não ficar desfiada. E vamos colocar a linha na agulha. Feito isso, puxo a linha para trás. E agora eu vou colocar a canelinha. A canelinha, eu coloco nessa posição com a linha aqui, ó. Vamos lá. Quando eu coloco ela embaixo, ela fica solta. Então, eu dou uma leve virada nesse volantezinho aqui da máquina. A agulha vai lá embaixo no compartimento da canelinha e vai puxar a linha para cima. Com a ajuda, você puxa também a linha. Então, ele vai trazer a linha da canelinha junto com a linha do retrós, passando pelo mesmo caminho abaixo da agulha. Quando fiz isso, já posso fechar a portinha da canelinha. Portinha fechada e linha passada. Agora vamos pôr em prática a costura do tecido. Já com ela marcada a parte da bainha, vou posicionar na máquina com a parte de cima da costura. Coloco o pezinho da máquina no finalzinho da dobra e começo a costurar. No começo, temos que fazer o arremate, que é a volta da costura, para que ela não abra futuramente. Eu começo
arremato e continuo. Outro arremate. Arremate mais uma vez, para a costura não abrir. Vou medir agora mais ou menos um dedo, que é a distância que vai passar no cordão. É mais ou menos 2 centímetros. Eu meço um dedo do lado do pezinho da máquina. Vou medir com o dedo de cá, que a máquina fica abaixa de cá. E coloco o pezinho. O arremate é um botão que na minha máquina é posicionado na frente. Então, para arrematar, basta apertar esse botão. Vamos continuar agora com a segunda costura. Arremato. Continuo. Cheguei ao final, arremato e finalizei a bainha. Levanto o pezinho e corto. Bainha finalizada. Passo a mão para ficar bem lisinha, bem certinha. Dobro. Passo a mão novamente para acertar e ficar as pontas bem unidas, bem certinhas para passar a costura. Ó, dobrei. E agora eu vou começar a costura para fechar. Vou começar deste lado e depois vou fazer um L. Vou fechar a lateral e depois fechar o fundo. Vamos colocar aqui o mesmo processo. Toda vez que eu vou iniciar, tenho que arrematar para firmar o ponto e ele não abrir. Vamos lá. Vou ajeitando e vou costurando. Levanto. Aqui eu não vou nem arrematar porque eu vou passar uma costura em cima da outra. Mas a hora que eu for começar, eu já arremato. Arremata. Ajeito o tecido e continuo. Aqui no caso, a linha ficou presa no pezinho. Aí eu levanto o pezinho, dou uma cortada aqui com uma tesoura. Acontece muito porque às vezes a linha fica presa. Aí a gente vem, corta a beiradinha, volta o pezinho para o mesmo lugar. Eu consigo colocar no mesmo lugar. Não é difícil, dá para você visualizar a linha ali. E continuo a costurar. Arremato e finalizo. Agora é cortar. Tiro as beiradinhas, ó. Essa linha foi a que ficou presa lá, ó. Eu tiro as beiradinhas para ficar mais limpinho, né? Não ficar cheio de pontas. Fica um trabalho mais bem feito. Ó, corto todos os cantinhos. Ó, todo costurado. Agora, esse é o avesso. Agora vamos virar. Eu viro com cuidado para não amarrotar muito. Porque é muito amarrotada, aí vai ficar difícil de trabalhar. Virando, sempre passando a mão para firmar. Esse tecido é muito bom. Se você ajeitar, nem precisa passar. Mas quem preferir, a hora que ela estiver terminada, é só passar no ferro quente que fica mais certinho ainda. Finalizando a sacolinha, passei as costuras, virei do direito.
Agora eu vou fazer o furo. Lembra que eu falei do furador de tecido? Então agora eu vou utilizar ele aqui. Com o furador de tecido, eu vou posicionar bem no meio da passagem que eu fiz entre as duas linhas retas. Eu coloco um pouquinho para frente, aperto e furou. Faço do outro lado. Coloco um pouquinho para frente da costura, na beiradinha, e furo. Muito prático. Só que quando você fura, pela costura tá no meio de duas costuras, ele dá uma leve desfiada. Aí eu venho com a tesoura e faço os acabamentos. Prontinho para passar o cordão. Simples. Agora vou cortar 2 cordões de 50 centímetros cada, utilizando a tesoura de costura. Vou pegar o cordão, vou medir com a fita métrica 50 centímetros, mais outra ponta do cordão. Eu dobrei no meio porque já medi 50 centímetros, então é mais fácil. Eu acho mais fácil do que pedir a fita de novo. Corto com uma tesoura. Uma aqui e corto aqui no meio 2 cordões de 50 centímetros. Com os cordões prontos, vou prender um deles no passa-fita. O passa-fita possui uma garrinha, é só afastar, abrir o compartimento da beirada, colocar o cordão bem no centro, fixar, seguro e afasto de novo a garrinha, deixando o cordão firme para a gente efetuar a passagem. Agora, vou inserir no canal que criei para ele. O cordão será passado por todo o canal até que a ponta chegue do outro lado da sacolinha. Quando ambas as partes do cordão se encontrarem, eu vou remover o passa-fita e faço um nó simples, unido às extremidades. Ó, pego a abertura aqui. No começo, ele fica bem juntinho o tecido. Aí é necessário você estar tentando afastá-los para abrir um espaço. Mas com a mão mesmo é super fácil. Ó, já consegui colocar. Como essa garrinha é maiorzinha, então eu dou uma ajeitada no tecido para ela passar pela abertura. Ó. Passando. A hora que chegar nesse primeiro buraquinho, nessa primeira extremidade, eu passo para o lado de dentro. Aqui, e passo do lado de dentro, para ele ficar com um acabamento melhor. Porque se eu passar por fora, vai aparecer o fio. Passei, vou puxando e ajeitando até ele chegar na próxima, para unir com a outra ponta. Ó, que facilidade, ó. Cheguei na outra extremidade, vou tirar junto com a outra ponta e faço um nozinho. É bem simples. Faço um nozinho para ficar mais firme. Feito o nozinho. Agora, vou repetir o mesmo processo para o outro lado.
cordão rabo de rato já passado e com os nozinhos já feitos, a sacolinha já está pronta para o uso. Vamos agora para a parte da customização. Vou te mostrar como é fácil personalizar sacolinhas de tecido usando carimbos. Para isso, vamos utilizar alguns materiais bem simples. Você pode mandar fazer um carimbo com a sua marca, a sua logo, o seu nome, do jeito que você achar melhor. Também tinta para tecidos. É muito importante que a tinta seja para tecidos e uma almofada de carimbo. No final, você vai ver como é possível transformar suas sacolinhas simples em algo especial, com a sua cara. Essa técnica é prática e versátil, sendo ideal para quem busca um método rápido e eficaz para dar originalidade e estilo ao tecido, seja para uso pessoal, presentes ou eventos. Os nossos materiais são um carimbo, almofada para tinta e um tubo de tinta para tecido. Este carimbo foi exclusivamente projetado para a nossa aula Algodão Arte. Ele é confeccionado com base de borracha e de alta qualidade, garantindo precisão nos detalhes ao estampar. O suporte é feito de madeira, proporcionando firmeza e conforto ao manusear, facilitando a aplicação no tecido. A almofada serve para aplicar de forma uniforme a tinta no carimbo. Ela é feita de material poroso, ideal para distribuir a tinta de maneira homogênea sobre a superfície de borracha do carimbo. Isso garante uma impressão mais nítida. O tubo de tinta que eu estou usando é de 30 ml. A tinta é especial para tecido e é altamente resistente à lavagem, oferecendo excelente aderência ao material. Sua fórmula foi desenvolvida para garantir que as estampas permaneçam vibrantes e duradouras, mesmo após diversas lavadas. Antes de começar a estampar, é importante ter tudo organizado. Aqui eu tenho uma superfície plana e limpa. Isso garante que não vão aparecer manchas indesejadas. E uma dica super útil: coloque um pedaço de papelão ou plástico dentro da sacolinha. Assim você evita que a tinta passe para o outro lado. Fácil demais! Vamos à parte divertida. Para aplicar a tinta no carimbo, é só molhar suavemente o carimbo na almofada. Você não precisa pressionar muito, só o suficiente para que toda a parte de borracha fique coberta de tinta de maneira uniforme. Olha só como é simples. Eu adquiri a tinta preta, porque eu gosto de preto. Vou jogar o suficiente para molhar o carimbo. Eu estou fazendo zigue-zague porque eu acho mais fácil, ela vai espalhar melhor. Mas aí é do jeito que você preferir, né? A hora que estiver bem molhadinha, eu vejo que já tem tinta suficiente. Aí eu pego o carimbo de maneira suave, dou uma leve pressionada, verifico a quantidade de tinta. Se borrar, algum ponto tiver borrado, eu vou pegar um papel toalha e vou tirar o excesso que está borrado. No meu caso aqui, borrou na beiradinha aqui e borrou de cá. Então, eu vou pegar um papel toalha e vou tirar as beiradinhas aqui. Ó, a hora que eu limpei, vou fazer um teste em outro pedaço de tecido, para evitar que eu borre a minha sacolinha. Pego um pedaço, pressiono. Saiu perfeito. Com o carimbo pronto, é só escolher o local da sacolinha onde você vai querer aplicar. No meu caso, eu vou colocar no centro.
você pode colocar aonde achar melhor, pressionando o carimbo com firmeza. Ó, uma leve pressão para não ficar nenhuma parte do desenho sem ser transferido para a sacolinha. Espera alguns minutinhos. Ó. Depois eu vou levantar com cuidado o carimbo para cima, levemente. Um movimento suave e reto. Isso evita que o carimbo deslize e borre o design. E pronto! Olha como ficou nítido e bonito. É fácil. Agora que o carimbo foi aplicado, vamos deixar secar. Normalmente, essa tinta leva entre 24 a 48 horas para secar e ficar completamente sequinha, dependendo da quantidade que usou de tinta. Depois disso, pode usar sem medo, porque a tinta é resistente à lavada. Se você perceber que a tinta no carimbo está começando a ficar mais clara ou que a impressão não está tão nítida, é hora de reaplicar a tinta. Para isso, basta pressionar novamente o carimbo na almofada de tinta, garantindo que toda a superfície da borracha esteja bem coberta de tinta. Depois é só repetir o processo. E aí, viu como é fácil? Com materiais simples e um carimbo personalizado, você consegue criar algo único e especial. Uma dica: sempre teste a tinta e o carimbo em um pedaço de tecido de sobra, antes de aplicar no projeto final. Assim, você garante que tudo vai sair certinho. Agora é a sua vez. Mãos à obra! Chegamos ao fim da nossa videoaula e eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Espero de coração que essa aula tenha sido útil e que de alguma forma tenha contribuído para o seu sucesso, seja no novo empreendimento ou em um projeto pessoal que você tem em mente. Lembre-se, personalizar é mais do que apenas estampar um tecido. É uma forma de dar vida às suas ideias, de expressar sua criatividade e de levar ao mundo algo único, feito por você. Desejo muito sucesso no teu caminho. Que suas criações não só reflitam sua dedicação, mas também conquistem corações e tragam resultados positivos para o seu empreendimento. Continue explorando, experimentando e, acima de tudo, acreditando no potencial que você pode realizar. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. E eu realmente espero que tenha ajudado a dar os seus primeiros passos ou avançar ainda mais nos seus projetos. Até a próxima e boas criações!